Bom sábado a todos. Nós vamos começar nosso serviço de louvor com o hino 2 em 1. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim, aves cantando nas copas frondosas, sem fim, manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar, animaizinhos sem susto Continuando o nosso momento de louvor, vamos entoar o hino Mãos. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas
de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Há no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real. Através dessa união eu pretendo a integração com Jesus e com você. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Vamos começar nosso culto hoje. Vamos levantar com o som da música. Senhor, neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor, posso ver em cada face sua beleza radiar, sinto a presença do Senhor neste lugar. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, o privilégio de estarmos em Tua casa nessa manhã, um dia tão bonito, um dia tão ensolarado, e o mais importante é a Tua presença conosco, Pai, que essa presença aqueça o nosso coração, traga alegria, traga paz, esperança, e acima de tudo que o Teu poder se manifeste em nossa vida, provocando, Senhor, transformações, mudanças para melhor e, acima de tudo, a certeza da salvação e do perdão em Jesus Cristo. Em Tuas mãos nos colocamos humildemente, mais uma vez, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Feliz sábado a todos, que o Senhor os abençoe. Eu estou vendo caras novas aqui hoje. Temos algumas visitas no nosso meio, que o Senhor os abençoe grandemente. E temos também uma visita que esteve conosco algumas vezes e está indo embora para o Brasil. A nossa irmã Otávia, onde é que ela está? Foi lá fora. Então, a irmã Otávia vai voltar para o Brasil e vai deixar algumas saudades nossas aqui, não é? Então, uma boa viagem para ela. E os nossos irmãos, que o Senhor os abençoe e que possamos ter um sábado feliz. E logo após o culto, teremos um convívio juntos e estão todos convidados para o almoço, estarem conosco mais um pouquinho. Tá bem?
Então vamos dar continuidade ao nosso programa e que possamos colocar os nossos telefones. Já não vou pedir para desligar, só vou pedir para que nós colocamos no silêncio, para que não seja interrompido. Tá bem? Obrigado. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus. vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Todas as crianças, Ele a todas ama. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus. vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus. vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Todas as crianças, Ele a todas ama. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus. vinde a Jesus. Dos pequenos é o reino dos céus. Dos pequenos é o reino dos céus. Bom dia, crianças! Hoje eu vou contar uma história de 4 homens: Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Quem conhece essa história? Ninguém de vocês, mas os adultos conhecem essa história. Então, Pedro, André, Tiago e João, era uma noite e eles estavam pescando, tentando pegar peixinhos, sabe? Peixinhos? Caio? Mas eles não estavam conseguindo pegar nenhum peixinho. Eles lançavam a rede, mas não pegavam nenhum peixinho. Eles passaram a noite inteira tentando pegar peixinho, mas não conseguiram pegar nenhum. De manhã chegou, amanhã chegou e eles estavam tão cansados, tão tristes, que eles não pegaram nenhum peixinho. E eles começaram a lavar a rede para ir embora para casa, para descansar, para pescar de novo outro dia. Mas, quando eles estavam lavando a sua rede, eles viram Jesus andando, pregando para um povo. Tinha uma multidão enorme. Está vendo lá, gente? Um monte de pessoas sentadas ouvindo Jesus. Mas ninguém podia ver Jesus, porque às vezes tinha muita gente e nem podia ver Jesus. E ele estava pregando. Mas Jesus viu que Pedro, André, Tiago e João estavam lavando a sua rede, porque eles não tinham pegado nenhum peixinho. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, vai para o meio do mar e vai e pesca mais uma vez. Lança a rede, que vocês vão pegar mais peixinhos. Aí então Pedro disse: Senhor, nós ficamos a noite inteira e não pegamos nenhum peixinho, mas porque eu confio em tua palavra, eu vou lá de novo e vou tentar mais uma vez. Então, lá foram Pedro, Tiago, André e João. E eles jogaram a rede e adivinha o que aconteceu? Cheio de peixinhos. Tinha tantos peixinhos que eles nem conseguiam segurar a rede tão pesado que estava.
Tava pesado, não tava tão... Anyways, eles pegaram tantos peixinhos, eles ficaram tão contentes porque Jesus tinha falado com eles e eles ouviram. E dessa vez tinha muitos peixinhos. Jesus, quão maravilhoso Jesus é para nós, não é, crianças? Ele sempre, quando nós pedimos, Ele pode suprir nossas necessidades. Então, vamos orar que nós podemos confiar em Deus, que Ele pode sempre suprir as nossas necessidades. Muito bem, Thalia. Papai do céu, muito obrigado por suprir nossas necessidades todos os dias, que nós podemos sempre confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, meninas. Você quer um peixinho? Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Todas as crianças, Ele a todas ama. Vinde a Jesus. Vinde a Jesus. Muito bem, uma magnífica história. E as crianças ficam todas empolgadas, até os adultos também, né? Pude apreciar, estava todo mundo empolgado na historinha das crianças, por causa dos jovens, a rede que parecia um barquinho, muito bonito. Nós vamos dar agora a oportunidade aos nossos irmãos diáconos para fazer a recolha dos dízimos e as ofertas. E vamos doar com alegria no nosso coração. Baixar as nossas frontes e agradecer a Deus por esses dízimos e essas ofertas também. Querido Deus, querido Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, o grande privilégio que o Senhor nos dá para doarmos aquilo que o Senhor já nos deu. O Pai Santo, que o Senhor possa abençoar todos os irmãos que doaram e também, Senhor, aqueles que vão tomar conta desta quantia, para que possam ser bem administrados para o avanço da Tua obra. Em nome do Senhor Jesus te agradecemos. Amém. E agora nós vamos nos colocar de pé ao som da música e vamos cantar o hino
que está, os irmãos já sabem lá atrás. Obrigado. Eu quero caminhar rumo ao futuro. Eu quero renovar minha fé em Deus. Também eu quero partilhar com meu semelhante, nem que seja por um instante, todo o amor que me faz viver. Na direção de Deus nós caminhamos. Na direção de Deus nós sempre andamos. Na direção de Deus vamos outros levar. De mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus. Eu quero entender o amor que salva. Eu quero alcançar meu irmão sem Deus. Também eu quero partilhar com o meu amigo a verdade que vem comigo, todo amor que me faz crescer. Na direção de Deus nós caminhamos. Na direção de Deus nós sempre andamos. Na direção de Deus vamos outros levar. De mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus. Na direção do teu mestre, pra sempre vou caminhar. Na direção de Deus nós caminhamos. Na direção de Deus nós sempre andamos. Na direção de Deus vamos outros levar. De mãos dadas lutemos pra caminhar na direção de Deus. Na direção de Deus. Na direção de Deus. Com este pensamento de caminhar na direção de Deus, vamos nos colocar de joelhos para orarmos. Santo Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos guarda de todos os perigos, porque o Senhor é a razão da nossa vida aqui nesta terra, porque o Senhor derramou seu sangue na cruz do Calvário para nos dar vida e vida eterna. E, Senhor, por isso nós estamos aqui de joelhos na Tua presença, para Te dizer que o Senhor é o nosso único Deus, o qual nós prostramos louvor. Que o Senhor aceite o nosso louvor, Pai, e que o Senhor perdoe os nossos pecados. Que o Senhor possa abençoar os Teus filhos aqui esta manhã, especialmente, e também os Teus filhos ao redor do mundo, que estão orando e que estão agradecendo as imensas bênçãos que Tu tens derramado sobre cada um deles. Que o Senhor nos ajude a andarmos sempre no Seu caminho, que possamos ter sempre a Sua direção, para que um dia, quando o Senhor Jesus vier nos buscar, nós possamos nos encontrar preparados para ir com Ele. Dá-nos a Tua paz, Senhor, esteja com este culto,
com o pastor André, que nós possamos desfrutar as imensas bênçãos que o Senhor tem para nós esta manhã. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Um bom dia e um feliz sábado a todos. Ao olhar para mim, tudo que eu consigo ver é escuridão. Tudo que parece ser é ilusão que aprisiona quem só vive para si. Ao olhar para mim, sinto dores, tenho medo de não ser feliz. São visíveis os efeitos do que tanto quis. Já me feri demais, preciso olhar além de mim, além do fim, além de coisas que perdi. Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz. Quando olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho forças para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar. Se eu apenas confiar. Ao olhar atrás, vejo mais que simplesmente uma condenação. Vejo marcas, vejo a morte que me traz perdão. Tudo que vivo aqui ganha sentido então. E quando olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz. Quando olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho forças para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar. Se eu apenas
Irmãos, um bom dia a todos. Feliz sábado, como estão? Como passaram aí a sexta-feira à noite? Tudo bem? Os pequenos grupos, né? O nosso pequeno grupo, depois de um recesso de aí, creio que quase que 2 meses, né? Retomamos ontem à noite, né? E foi tão bom que eu acho que na hora que saímos era por volta de 11 horas da noite, né? Mas foi muito bom o estudo de ontem. Não terminamos, algumas questões no final, não, sexta que vem, porque senão não daria mais tempo, né? Mas espero que você não esteja de fora. Una-se a um pequeno grupo. Nós temos 4 pequenos grupos em funcionamento. Na nossa região, Northwest, não é? Com exceção quando vamos a Mosma, a casa do Fernando da Silvia. Temos o da igreja, coordenado pelo Paulo e a Case. Temos também na região do West, de Sydney, ok? E temos o grupo dos jovens, que é móvel, cada sexta-feira, num local diferente. Mas não fique de fora, não é? Una-se a um pequeno grupo, experimente a alegria de já começarmos o sábado, né, juntos ali orando, na discussão dos temas bíblicos e esse convívio que é tão saudável, né? Eu quero dar as boas-vindas aos nossos amigos internautas também, sejam bem-vindos, onde quer que você esteja, que você possa se unir a nós nesse momento de adoração e louvor a Deus também, não é? Apenas algumas boas notícias, né? Tenho falado bastante essa semana com o pastor Paulo Bravo, o nosso orador da semana de oração agora em setembro. Ele é o pastor das nossas faculdades na Bahia e estamos já acertando os detalhes, né? Se Deus quiser, dia 28 de setembro, a semana terá o seu início até o dia 5 de outubro. Então, durante esse período, 28 de setembro a 5 de outubro, não tenha planos paralelos, não é? Ok? Quem está grávido não tenha filhos, quem está pretendendo casar não case, não é? Tudo deixe para depois, ok? Mas 28 de setembro a 5 de outubro, o nosso compromisso é estarmos aqui. E convidarmos nossos amigos para que venham, não é? Pastor Paulo Bravo, uma pessoa de larga experiência no ministério, já foi líder de jovens em várias regiões, na Paulista Oeste, na União Brasil Central também, com sede em Brasília. E nos últimos anos ele tem estado como pastor-geral das faculdades da Bahia, não é? O nome dele é Paulo Bravo, mas ele é mansinho, viu? E é gente boa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dele, não apenas das mensagens, mas também do convívio com ele. O tema geral da semana será Eu Conheço Essa Voz. E ele conversou comigo que quer falar bastante sobre como aprofundarmos o nosso relacionamento com Deus, a nossa vivência cristã e como cada vez mais podermos fazer da nossa vida espiritual algo mais profundo, algo mais relevante para nós e para os outros também. Eu tenho certeza que Deus tem bênçãos reservadas para todos nós. 28 de setembro a 5 de outubro. A outra boa notícia é que finalmente fechamos a data da primeira semana de 2014. E pela primeira vez, pelo menos no período que eu estou aqui, teremos um pastor vindo de Portugal, não é? Então, o pastor Rui Bastos, que é pastor na Ilha da Madeira, estará conosco aqui final de fevereiro. Já fechamos a semana e ele estará vindo em fevereiro. Então, orem por tudo isso, né? De imediato agora, a também que já foi fechada para o próximo ano. Tudo são oportunidades para o nosso crescimento e para também compartilharmos com os nossos amigos, convidando-os para que estejam aqui. O João já mencionou, alguns estão indo, a irmã Otávia está indo, né? Que bom que ela tem estado conosco esse período. Outros estão chegando, né? Então temos o Tiago e a Tatiane, né? Tatiane. Eu sempre cometo esse erro. Onde eles estão? Estão aqui? Estão lá fora ainda? Estão lá fora, eu acho. Ok? Chegaram, daqui a pouco eles estão entrando. Temos o João também ali, deixa eu apresentar. O João Neto está ali ao lado do Rogério, né? Seja bem-vindo também. E é uma alegria estarmos juntos. Marina, apresente sua amiga. Como se chama? Leila. Ok? Ok. Obrigado por vir. Thanks for coming. God bless you. Ok? Ok, gente. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 6. Pode jogar o primeiro slide? Do PowerPoint, por favor. Eu não vou passar o vídeo. Okay. Lucas capítulo 6, verso 38. Abra sua Bíblia e vamos ler o verso juntos. Logo em seguida faremos então uma breve oração. A Bíblia diz o seguinte: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante,
generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos, querido Pai. Ao lermos a Tua palavra, palavras proferidas pelo próprio Jesus, nós abrimos o nosso coração, Senhor, e humildemente pedimos que Teu Espírito nos fale e nos ajude a compreendermos as verdades que nesta manhã serão expostas pela Tua palavra. Dá-nos, acima de tudo, a disposição de colocarmos em prática aquilo que é a Tua vontade para nós. Transforma a nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, na Palestina existem dois mares principais, né? Dois mares. Eles são singulares, eles são únicos, eles são distintos, eles são completamente ali diferentes da grande maioria, especiais e incomuns. E talvez você diria, mas pastor, os mares eles não são todos iguais? Os mares não são todos iguais? Mar não é mar? Eu diria que não. Que esses mares, eles são originais, eles são diferentes. Um deles é o Mar da Galileia, não é? Lemos Lucas 6:38, é o Mar da Galileia. Também conhecido na Bíblia como Mar de Tiberíades, não é? Como Lago de Genezaré, tem vários nomes. No Antigo Testamento, em Números, por exemplo, ele é chamado de Mar de Quinerate, que vem da palavra quinor, que significa harpa, porque ele tem o formato de uma harpa, não é? E o Mar da Galileia é um mar lindo. Na realidade, esse Mar da Galileia é um grande mar de água doce, é um lago de água doce. Se nós pegarmos, por exemplo, a geografia, é interessante, não é? Porque o Rio Jordão, ele nasce ao norte, estreito, 50 metros de margem a margem, depois ele desce e ele forma esse grande mar em forma de harpa, que é o Mar da Galileia. Depois ele estreita novamente, ele caminha, e ele então encerra aqui, nesse outro mar, o Mar Morto. E é interessante porque o Mar da Galileia é um mar muito, muito vivo, é um mar muito cheio de vida. Existem flores na sua margem, os peixes nadam em abundância, os pescadores vão lá e pescam bastante, não é? As pessoas vão ali tirar fotos. Se um dia você for lá, você pode certamente sentar-se num dos restaurantes à margem ali do Mar da Galileia e comer o famoso peixe de São Pedro. Já imaginou? Então é um mar muito interessante. Muitas cidades floresceram ali. Ali, às margens do Mar da Galileia, está a cidade de Cafarnaum, onde Jesus morou um certo tempo. A cidade de Tiberíades, hoje uma cidade de primeiro mundo. Ali você tem a cidade de Magdala, de onde veio Maria Madalena. A cidade de Gadara, aquele episódio dos porcos que se lançaram no mar. É um mar muito ligado ao cristianismo. Muitas histórias bíblicas aconteceram ali. Jesus, ele passou a maior parte do seu ministério ali, às margens do Mar da Galileia e nas cidades que estão ao seu redor. Os primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João, eles foram chamados por Cristo ali, à beira do Mar da Galileia. Vários milagres aconteceram ali. A pesca maravilhosa, né, que nós vimos hoje aqui, a ilustração, a multiplicação dos pães e peixes, as bem-aventuranças foram proferidas ali às suas margens. Aquela tempestade que Jesus acalmou com a sua palavra de poder, foi também ali no Mar da Galileia. Tudo aconteceu ali. E esse é o primeiro mar, lindo, atípico, sui generis, único, especial, o Mar da Galileia. E o segundo mar? Bem, o segundo mar é o Mar Morto. Porque, como eu mencionei, o mesmo Rio Jordão, ele desce, forma o Mar da Galileia, depois ele desce mais e ele se encerra lá embaixo, no Mar Morto. E como o nome já diz, o seu nome já representa tristeza. Ele poderia também ser chamado de mar egoísta, de um mar egocêntrico, porque o Jordão que vem cheio de vida, transbordando vida nas suas águas, quando ele chega aqui, ele simplesmente morre, ele desaparece. Ali suas águas evaporam. O Mar Morto, ao contrário do Mar da Galileia, ele não compartilha as suas águas com ninguém.
Ele está em meio ao deserto da Judeia, e é interessante porque as suas águas são tão salgadas e amargas que não há vida, não há vegetação. Os pássaros não estão ali, os peixes não nadam em suas águas, os pescadores, eles evitam aquela região. 7 milhões de litros de água caem nele todo dia, jogados pelo Jordão, e simplesmente evaporam. É um mar fúnebre, o mar morto. Aí estão algumas fotos dele, né? Fúnebre, sem vida, não há nada. E em Israel existem esses dois mares, diferentes, completamente opostos, não é? O mar da Galileia e o mar morto. Duas realidades opostas. Numa vida e alegria, no outro, morte, tristeza e sombra. É interessante porque toda vez que eu leio a Bíblia e leio as histórias que acontecem, eu geralmente penso nas pessoas. E quando eu penso nesses mares, eu penso nas pessoas. E eu entendo que na vida, alguns se assemelham ao mar da Galileia. E outros se assemelham na vida ao mar morto. E talvez você esteja pensando, quando é que na vida você é um e quando é que na vida você é outro? Quando é que na vida você se assemelha a um e a outro? Por exemplo, quando é que você é mar da Galileia na vida? Sabe quando? Eu entendo que nós somos como o mar da Galileia na vida, quando nós somos pessoas comunitárias. Quando a gente se comunica, quando a gente trava relações fraternas com as pessoas, baseadas no amor, quando a gente dialoga, quando a gente está disposto a servir, a se doar de alguma maneira, a repartir. Quando a gente não vive uma vida egoísta, ou uma vida com um egoísmo disfarçado, pensando apenas na gente e na nossa própria família. A gente é mar da Galileia quando a gente convive com os outros com respeito, respeitando. Quando a nossa presença num grupo, quando você chega, a sua presença, ela é uma presença que irradia alegria, coisas boas, é gostosa, é positiva. Quando você é um ser comunitário no meio onde você vive, promovendo a paz, promovendo o entendimento. Outro dia nós conversávamos no pequeno grupo aqui, eu creio quando estive aqui no pequeno grupo da igreja, e nós falávamos sobre o mundo hoje, né? E a gente vive num mundo repleto de preconceitos, de discriminação, e a gente às vezes rotula demais as pessoas, né? E nós conversamos sobre alguns exemplos, a gente tem expressões, a gente fala sobre os de dentro e os de fora, sobre os da igreja e os do mundo, não é? É interessante como a gente acaba rotulando. Até dentro da igreja nós temos também nossos rótulos para criarmos, quem sabe, diferentes categorias. E a gente, às vezes, se refere a vegetarianos e não vegetarianos, a velhos e jovens, conservadores e liberais, contemporâneos tradicionais. E a gente cria nossas categorias internas também, mas é natural do ser humano a gente criar rótulos e a gente criar essas coisas. E às vezes eu penso que se Jesus aparecesse aqui agora, ele olharia para todos nós com as nossas diferenças, sejam quais forem. Ele diria, pecadores, todos igualmente necessitados da graça e do poder redentor de Deus. Ser mar da Galileia é termos essa presença, onde a gente promove a unidade e promove a paz. E é interessante, porque às vezes eu penso, quando é que a gente é mar morto? Quando? Sabe quando? Quando você é um enciumado. Quando você vive a sua vida tão focado nos seus problemas, que você passa a vida inteira cozinhando os problemas pessoais, a ponto de às vezes não perceber as pessoas ao redor. Você é mar morto quando você não suporta a felicidade alheia. Sabe que o individualista, ele vê a felicidade do outro como um roubo à sua própria felicidade. Quando alguém alcança alguma coisa boa na vida, ao invés da pessoa ficar feliz, ela fica pensando, deveria ser eu, não é? Assim é o individualista. O imperador Nero, ele foi a personificação do individualista. Eu li esses dias um pouco sobre ele, e é interessante que ele tem uma frase onde ele menciona que, ele disse certa vez, é uma pena que a humanidade não tenha uma só cabeça para que eu poder decepá-la de uma só vez. Essa era a visão dele. Olha que camarada, não é? Individualista. Para o mundo, a vida era ele. Não é? O mundo era ele. Lógico que você não precisa chegar a esse extremo,
para quem sabe desenvolver esse individualismo e essas características. Eu tenho minha maneira própria de enxergar alguém como mar morto, sabe? Quando eu encontro alguém, por exemplo, que só vive se lamentando da vida, se queixando da vida e de tudo, né? Julgando-se infeliz, vive pensando naquilo que não tem e que gostaria de ter, não é? Gente que só capta o lado negativo das coisas e das pessoas, amarga, sempre com um comentário negativo, incapaz de dar um sorriso ou de aproximar-se de você e fazer um elogio sincero. Olha, não é? Valeu, foi bom demais. Às vezes até jovens por fora, mas velhos por dentro, sempre pensando em receber, mas nunca em dar. Quando eu encontro alguém assim, às vezes dá vontade de dizer à pessoa: olha, eu vou colocar um apelido em você, né? E a pessoa ia dizer: olha, pastor, que apelido? Mar morto, né? Vou te chamar de mar morto daqui para frente, né? O que você está precisando é de um bom puxão de orelhas da vida. Porque a ordem evangélica é: seja mar da Galileia. Saia de si mesmo. Seja um elemento agregador. Não viva pensando apenas em si próprio, fechado em seu mundo. Olhe ao redor. Quantas pessoas nesse exato momento não estão num leito de hospital sofrendo? Ou chorando a perda de uma pessoa querida? Ou não tem uma refeição, quem sabe, para esse dia inteiro, ou um teto para cobrir-se à noite? E sabe, quantas pessoas não dariam tudo para estar em seu lugar, nesse exato momento, com todos os seus problemas, dariam tudo na vida. E quanta gente por aí queixosa da vida, feito cactus espinhento, né? Espinhando a todos, né? Eternamente deprimido. Acontecem 1000 coisas boas na família, no trabalho, na vida, na igreja, mas só se fixa naquilo que não saiu bem. Mar morto. E as bênçãos, a gente não conta? Será que a gente não conta, irmãos? Eu já contei uma história aqui, mas vou contar novamente, daquele menino que estava zangado com a mãe, e ele saiu no quintal de casa, morava no campo assim, e ele olhou para as montanhas com raiva da mãe e disse: eu odeio você, né? E aí a voz foi e bateu nas montanhas. Segundos depois ele ouviu uma voz dizendo: eu odeio você, eu odeio você. E ele ficou assustado, voltou para dentro de casa chorando: mãe, alguém gritou, dizendo que me odeia. A mãe entendeu o que tinha acontecido. E a mãe levou o filho lá fora de novo e disse: filho, faça o seguinte, grite novamente, mas agora grite o seguinte: eu gosto de você. E o garoto gritou: eu gosto de você. E a voz foi. Segundos depois ele ouviu uma outra voz, agora dizendo para ele: eu gosto de você, eu gosto de você. A lei da vida é essa, irmãos. Aquilo que damos é o que recebemos. Quando nós espalhamos o bem, de alguma forma ele volta para nós. Quando na vida espalhamos o mal, de alguma forma ele volta para nós. Gálatas capítulo 6, verso 7, a Bíblia é muito clara. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. Essa lição, ela é tão antiga quanto a Bíblia. E Jesus já dizia: dai e dar-se-vos-á. Aquilo que você der, te será dado. Isso se aplica a tudo na vida, tudo, irmãos. Faça um teste amanhã. Quando você sair de casa e chegar em algum lugar, para onde quer que você for, dê um sorriso para a primeira pessoa que você encontrar. Sabe o que vai acontecer? Ela vai sorrir de volta para você. Tem que estar de muito mau humor para não sorrir de volta, viu? Mas ela vai sorrir de volta para você. Porque o princípio é esse: dê, e vos será dado, e te será dado. Você precisa de ajuda? Ajude. Precisa de amigos? Seja amigo. Precisa de compreensão? Compreenda os outros. Precisa de perdão? Perdoe. Você não gosta quando falam de você? Não fale mal de ninguém nunca. Gosta de gentileza? Seja gentil. Dai e dá-se-vos-á. Essa é uma condicional na vida, irmãos. Os grandes homens e mulheres da história que ocupam lugar, não é, de proeminência,
Eles foram aqueles que mais se deram. Perceba isso, por uma causa, por alguém, as grandes histórias. Os discípulos, por exemplo, eles nunca foram tão pequenos quando no momento em que eles pediram a Jesus para ocupar o primeiro lugar. Nunca foram tão mesquinhos, tão medíocres, quando eles pediram os primeiros lugares. Mas eles nunca foram tão grandes e generosos, quando depois, um dia, todos se deram a própria vida pelo cristianismo. Nunca, irmãos. Isto está a grandeza. O homem mais pobre, por exemplo, e miserável que eu conheço, sabe quem é? É o avarento. É o mesquinho. Porque ele pode até possuir algo, mas ele não possui nada, porque as suas posses o possuem. Jesus, por exemplo, ele contou uma parábola só para o avarento, né? Lucas capítulo 12, verso 19. E Jesus disse que esse homem arrazoava consigo à noite, pensando na cama, não é? E dizia, olha, que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então ele, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros ainda maiores. Ali recolherei os meus cereais, os meus bens, e direi então à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. E é interessante porque nesse dia, quando Jesus contou essa parábola, no verso 15, ele anunciou uma lei da vida. E no verso 15, Jesus disse o seguinte, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça. Por quê? Porque a vida do homem não consiste no quê? Na abundância dos bens ou das coisas que ele possui. Essa é uma lei da vida. A vida do ser humano não consiste na abundância daquilo que ele tem. É muito mais do que isso. Nós temos uma dívida, sabe, com o apóstolo Paulo. Porque algumas palavras, vocês sabem, os evangelhos não registraram tudo que Jesus disse. Muita coisa que Jesus disse e fez foi perdida. Não tem registro. E a gente tem uma dívida com o apóstolo Paulo, porque em Atos 20 e 35, Paulo, ele cita uma frase proferida por Jesus que não está nos evangelhos, que teria se perdido de outra forma. E em Atos capítulo 20, verso 35, Paulo registrou esse momento quando Jesus disse que coisa mais bem-aventurada é o quê? É dar do que receber. É melhor dar do que receber. É mais feliz na vida aquele que dá do que aquele que recebe. É mais cheio de plenitude aquele que partilha do que aquele que só espera que partilhem com ele. Isso se aplica a tudo, irmãos, inclusive aos problemas financeiros da vida. Quando nós temos fé e confiança em Deus e damos com alegria, Deus promete abençoar-nos com boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. É o que Jesus falou. Você já ouviu falar em algum cristão fiel a Deus com problemas insolúveis na vida? Pode ter dificuldade, pode ter aperto, pode estar procurando emprego, pode estar correndo de um lado para o outro, resolvendo problemas de visto, não sei o quê. Mas de alguma maneira, um milagre Deus faz acontecer. Eu tenho aprendido que nós nunca damos sem que Deus nos retribua com maior medida. É o que Jesus disse, dai e dar-se-vos-á. É a Bíblia quem fala, irmão. Isso é interessante, porque a Bíblia ensina coisas curiosas quanto ao dar. Provérbios 10, 22, a Bíblia diz que um dá liberalmente, se lhe acrescenta mais e mais. Outro retém mais do que é justo e empobrece. É a bênção do Senhor que enriquece, é a bênção de Deus. Eclesiastes 11, 11 faz um desafio, lança o teu pão sobre as águas e verás se depois de muitos dias tu não o acharás de novo. É um desafio que a Bíblia faz. Faça o bem hoje na vida e voltará para você. Seja fiel na vida cristã e Deus cumulará a sua vida de bênçãos. Está aqui. É um princípio bíblico, não é figura de linguagem literária, é um princípio espiritual. Mateus capítulo 6, verso 19 a 21. Tem um outro texto proferido por Jesus, quando Jesus mencionou o seguinte, não sei se ele está ali, acho que não. Mateus 6, 19 a 21 diz o seguinte, não ajunteis, disse Jesus, para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O oposto também é verdade. Onde estiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Hoje nós vivemos num mundo materialista. Mas sabe, não faça do ter o objetivo último da tua vida, por uma razão muito simples. Você nunca conseguirá ter o bastante. Nunca. Dois irmãos casados. Dois irmãos, um era casado e o outro era solteiro. Tinham uma grande fazenda e colheram trigo. E o acerto era dividir a colheita meio a meio. Mas à noite o irmão casado pensou o seguinte: bem, meu irmão é solteiro. Ele ainda tem que ajeitar a casa, encontrar uma esposa, constituir família. Ele precisa mais do que eu. E aquele irmão casado, à noite, pegou um saco de trigo do seu celeiro e foi escondido no celeiro do irmão e derrubou lá. O irmão solteiro, por sua vez, estava à noite na cama pensando e disse: sabe de uma coisa? O meu irmão é casado. Ele tem esposa, tem filhos, não é? A despesa dele é maior, ele precisa mais do que eu. O irmão casado, solteiro, pegou um saco de trigo do seu celeiro e à noite foi lá e derrubou no celeiro do irmão. E isso aconteceu por várias noites. O curioso é que cada um deles, quando chegava à noite no seu celeiro, percebia que o monte não baixava e não entendia o que estava acontecendo. E toda noite aquilo acontecia, até que um dia eles se encontraram no meio da noite. Cada um com um saco de trigo nas costas. Eles se olharam, eles entenderam o que estava acontecendo ao longo daquelas noites, sorriram um para o outro, se abraçaram e choraram juntos. Ao entender o poder do amor, e que quando nós damos de alguma maneira, dai e dar-se-vos-á. É interessante porque essa história, ela retrata bem aquilo que acontece na vida daqueles que decidem compartilhar. Quando nós decidimos ser fiéis a Deus, irmãos, Deus põe a sua mão cheia de bênçãos em nossa vida e encherá nossos celeiros. E eu não falo do aspecto financeiro, sabe? Somente, não limite a bênção de Deus a isso, por favor. Mas Deus encherá. E até o pouco com Deus parecerá o quê? Muito. O salmista, no Salmo 37, 25, já dizia: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, ou a sua descendência mendigar o pão. Era um desafio que o salmista dizia: nunca vi, nunca. Há muito mais poder numa mão aberta do que numa mão fechada, num punho cerrado. Paulo afirma em 2 Coríntios 9, 6 e 7, mas eu digo isso: aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. Aquele que semeia em abundância ceifará. Cada um, diz ele, contribua segundo propôs do seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Tudo em harmonia com o que Jesus falou em Lucas 6. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordante, vos dará. Porque com a medida que medirdes, se vos medirão também. Eu faço um apelo a você nessa manhã. Seja fiel a Deus, seja fiel. Obedeça a Deus em tudo que você conhece de sua palavra, em tudo. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu sei que a gente vive hoje num mundo onde existe uma pressão de grupo muito forte. Um mundo hostil à religião, hostil a Deus e àqueles que tentam ser fiéis a Ele. Nós cristãos somos às vezes acusados de sermos intolerantes, mas é interessante, porque às vezes na prática o que eu observo é que aqueles que não creem em Deus são mais intolerantes para com os cristãos do que o inverso. E quando você professa sua fé no trabalho ou na faculdade, onde quer que seja, muitas vezes você é ridicularizado. Existe uma pressão de grupo para que você abandone a sua fé. Não desista de sua fé. Seja fiel a Deus. E a sua fé terá grande recompensa. Seja fiel. Coloque sua vida nas mãos de Deus. Eu sei que você tem planos pessoais. Se eu desse 5 minutos para cada um aqui hoje, o que eu não vou fazer, lógico, a gente tem um almoço ao lado, não é? Mas se eu desse 5 minutos e te perguntasse qual é o teu sonho,
Eu sei que todos nós temos planos, temos sonhos na vida, projetos na vida. Alguns projetos maiores, mais desafiadores, outros nem tanto, mas todos temos, eu não sei quais são. Mas seja fiel a Deus. Ponha teus planos, teus projetos nas mãos de Deus. Deposita tudo aos pés dele. E ele satisfará os anseios mais profundos de tua alma. Eu já ouvi muitas histórias de sacrifícios pessoais, sabe? Já visitei vários museus ao redor do mundo e é uma coisa que eu gosto de ir em museu. Sempre que eu vou em algum lugar, eu gosto de ir ao museu. Mas eu confesso que de todos os museus que eu já visitei, talvez o mais impressionante de todos foi o Museu do Holocausto, em Washington, D.C. Foi o mais impressionante. 4 andares, eu fiquei ali dentro algumas horas. Foi uma viagem no tempo, que mexeu comigo. Eu vi muita coisa que realmente me fez pensar sobre esses valores da humanidade. Por que é que estamos aqui? Como a gente pode conviver apesar das diferenças? Mas no final daquela jornada que foi a visita àquele museu, havia um anfiteatro no final. E nesse anfiteatro, ali nós nos sentávamos e escutávamos histórias. Um filme ficava passando, não é? Com a história de pessoas que sobreviveram ao Holocausto. E você fica ali uma meia hora assistindo depoimentos da vida pessoal de muitos deles. E foi ali que eu ouvi a história daquela mulher, Jeanine Burke. A sua mãe. E essa é a história dela, né? Então, aí está o Museu do Holocausto, né? Do lado de fora, lá em Washington, D.C. A história de Jeanine Burke. E ela conta que aos 7 anos de idade, quando ela e sua família foram levados para um dos campos de concentração, a sua mãe, sabendo que a ração diária que recebiam seria insuficiente para ambas sobreviverem, o que sua mãe fazia? A sua mãe comia apenas metade da sua ração, da sua porção diária, e dava metade da porção dela para a sua própria filha. E a filha perguntava: "Ei, mãe, você já comeu?" A mãe dizia: "Eu já comi, estou satisfeita", mas não estava. Ela tirava metade de sua porção e dava para a sua filha. Com o passar do tempo, óbvio, a mãe morreu de inanição, mas a sua filha sobreviveu aos horrores do Holocausto. E eu lembro que eu sentado no anfiteatro, ouvi a história dela, e ela contando a sua história, e a gratidão que ela tem no coração pelo sacrifício feito pela sua mãe. Mas é interessante, irmãos, que a vida e as histórias mais bonitas são as histórias de sacrifício. E o que é a Bíblia, senão uma tremenda história do maior sacrifício de todos, que foi o de Cristo? Quando damos aquilo que temos de melhor, de alguma maneira, Deus abençoará. George Miller, ele fundou os orfanatos na Inglaterra. E depois que ele fundou os primeiros orfanatos e tinha mais de 200 órfãos, um dia chamaram ele agora era famoso em Londres, e chamaram e disseram: "Olha, Jorge, queríamos que você fosse a uma escola e falasse aos jovens e os convidasse para que eles fizessem algo para Jesus." George Miller olhou para a pessoa que lhe fez o convite e disse: "Olha, eu não vou àquela escola pedir que os jovens façam algo para Jesus. Eu posso ir lá, mas eu vou convidá-los a fazerem tudo por Jesus Cristo, tudo." Algumas pessoas acham que Jesus pede muito. Quando leem a Bíblia, não, é demais. Os requerimentos ou aquilo que Deus pede é muito. Deus não pede muito, irmãos. Deus pede tudo, tudo. Não é muito, Ele pede tudo. Sobretudo, Ele pede o teu coração. Essa é a essência do apelo de Deus, o teu coração. Porque Ele sabe que se tiver o teu coração, Ele terá tudo mais. Mas a verdade é que Deus, Ele quer você por inteiro, sabe? Sem parcimônia, sem reservas, sem limitações. Afinal de contas, não foi assim que Ele se deu? Jesus não derramou o seu sangue no Calvário a conta-gotas, mas a Bíblia diz que Ele derramou o seu sangue por inteiro, irmãos. Ele deu tudo. Os céus deram em Cristo aquilo que de melhor possuíam. E Deus não espera de nós, irmãos, nada menos do que uma entrega completa, do que tudo que somos e tudo que temos. Em Israel há 2 mares. Um é o Mar da Galileia, lindo. Está ali para compartilhar, cheio de vida, de alegria as suas margens.
o outro é um mar morto. Tudo nele acaba. Não há vida, não há alegria, não há esperança. E nessa vida, ou nós seremos um, ou seremos outro. E a minha pergunta para você nessa manhã é: qual é a tua escolha? Fecha os teus olhos, querido Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua promessa é clara. Obrigado porque essa é a lei da vida. Aquilo que damos é o que recebemos. Obrigado porque isto foi o que Jesus falou, é o que lemos em tua palavra. Ajude-nos para que todos nós sejamos aqui como o mar da Galileia, Pai. Que a nossa vida, que a nossa presença, que as nossas palavras e nossas atitudes possam promover a paz, a unidade, possam gerar alegria, possam ser comunitárias, possam, Senhor, de alguma forma, alcançar aqueles que nos cercam e estender a graça, a mesma graça que um dia nos foi estendida em Jesus Cristo. Abençoa todos que aqui estão. Toma nossa vida em tuas mãos. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos concluir o nosso culto, louvando a Deus, não é? Que melhor maneira poderíamos encerrar o culto se não louvar a Deus, agradecendo a Ele, não apenas pelas bênçãos recebidas, mas pelo privilégio de podermos compartilhar um pouco do muito que temos recebido com aqueles que estão ao nosso redor. De Cristo, nele crer e confiar, aceitar os seus ensinos, sua paz e amor gozar. Que bênção crer em Cristo, crer no sangue que verteu, pois os meus pecados todos sepultou e os esqueceu. Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé sou em Cristo, Ele aqui desejo ser. Quero, pois, humildemente ao Senhor obedecer. Cristo, Cristo, já confio em teu nome, em teu poder. Cristo, Cristo, bem amado, faz em mim a fé crescer, crescer. Faz em mim a fé Antes da oração, apenas lembrando, convidando a todos para o nosso almoço, logo mais. E hoje à tarde, logo após o almoço, o grupo do pessoal que foi na Mission Trip para Bangladesh vão estar compartilhando um pouco da experiência no culto jovem. Então não perca, não é? Hoje à tarde no culto jovem.
Sábado que vem teremos café da manhã na igreja, ok? O de jejum na igreja. A Karina vai provavelmente abordar vocês, falando um pouquinho disso, então vocês já estão cientes, todos estão convidados também. Vamos orar, querido Pai, obrigado pelos momentos aqui passados em Tua presença, as bênçãos já recebidas e tantas outras que ainda estão reservadas para cada um daqueles que aqui estão. Obrigado pelo privilégio de estarmos juntos e que a Tua verdade possa continuar florescendo, Pai, em nossa vida, através do compartilhar, através, Senhor, da nossa vida cotidiana. Oramos em nome de Jesus. Amém.